Beleza? Então, para começar, eu vou retomar um pouquinho desse conteúdo que está ali no infográfico também, e que vocês, inclusive, podem acessar lá no Drive, tá? Eu mandei o link aqui, mas ele está lá no Drive, então não se preocupem em perder ou não esse link. Esse material está disponível lá para depois. Acho interessante a gente começar com um pouco de reflexão sobre a conquista da América, tá? Esse processo e esse fenômeno que muitas vezes é chamado de descoberta, né? Quantos de vocês aqui já alguma vez no ensino fundamental, no ensino médio, em cursinhos, já não escutaram a expressão da descoberta da América, né? E quando a gente usa esses termos, né, tanto descoberta quanto descobrimento, a gente precisa se dar conta de que a gente está falando sobre uma perspectiva europeia, aquela perspectiva de que, olha, a gente descobriu e nada existia aqui antes, tá? Que é uma perspectiva que vai focar muito na Europa, uma perspectiva eurocêntrica, e que vai ignorar toda a história que já existia aqui, todos os povos, os desenvolvimentos humanos que já estavam acontecendo aqui, tá? É importante ter isso em mente, porque quando a gente vai estudar a América, a gente muitas vezes parte justamente das colonizações, né? Hoje a gente vai dar um foco novamente na colonização espanhola. Eu acho que na aula passada, ou 2 aulas atrás, o pessoal também comentou sobre a colonização portuguesa. Então, quando a gente vai estudar a América, a gente costumeiramente vai partir das colonizações europeias. Então a gente pega lá da Europa e vem para a América. E a gente, em vez de estudar a América, estuda lá o que aconteceu lá, trazendo para cá. Tá? O que não é errado, só que o que é errado é a gente estudar somente isso. Tá? A gente tem que ter consciência de que aqui já existiam outros povos que existiam, que possuíam então histórias, possuíam suas culturas próprias, enfim. Mas falando novamente sobre essa chegada dos europeus aqui, em especial nessa aula que a gente vai tratar sobre os espanhóis, a gente vai ter inicialmente um contato baseado na exploração, tá? E aí, inicialmente, ali marquei para vocês, os primeiros contatos vão ser a conquista do que hoje é o atual Peru e a conquista do Império Mexica, que eram os astecas, tá? Vão ser esses primeiros contatos, a gente vai ter um contato de extrema exploração desses povos inicialmente, tá? E cada vez mais a aproximação e a aculturação desses povos pelos europeus. Aí, a partir disso, a gente tem alguns autores, dentre eles o Ruggiero Romano, que vão apresentar para a gente alguns fatores que vão influenciar nessa conquista da América e que vão estar presentes nas explicações posteriores desse processo, tá? Aí o Ruggiero Romano vai trazer para a gente 3 mecanismos: a espada, a cruz e a fome. Aí vocês vão pensar, o que é isso, Betânia? Da onde você está tirando essas coisas? Gente, assim, quando a gente vai pensar no processo de conquista, geralmente a gente vai associar guerras a vieses militares, e isso sim, isso existiu, tá? E aí é justamente o que ele traz quando ele fala que uma das justificativas, um dos mecanismos para essa conquista é a espada, tá? É o aspecto da violência, ou seja, o aspecto militarizado que esteve presente durante esse processo. Quando ele vai falar sobre a cruz vai ser um mecanismo religioso, tá? De dominação religiosa, que também vai estar muito presente nesse processo da conquista. Por quê? Como eu falei antes para vocês, esses povos que já estavam aqui, os povos pré-colombianos, desenvolveram culturas, religiões próprias. E esses europeus, né, os espanhóis no nosso caso, chegando aqui, vão impor um processo de aculturação, né, nesses povos, em que a religião vai estar presente, né, como também um aspecto de dominação, tá? E aí a fome, o autor vai falar em 2 tipos de fome, né? A fome física, que é aquela que vai te debilitar, né? Aquela que vai te fazer realmente sentir fome, né? Aquela que a gente conhece mesmo. Mas ele também vai falar sobre uma fome de ser igual ao conquistador, de ser igual aos europeus. Por quê? Com o passar do tempo,
Por exemplo, os europeus vão estar trazendo e oferecendo comida, mantimentos. Então, vai se criar uma espécie de dependência entre esses povos que já estavam aqui e os europeus. Então, ele vai falar nessa fome física, portanto, mas também nessa fome de querer ser como o conquistador, o seu conquistador, ou enfim, como os europeus, tá? E aí, além disso, a gente vai ter outros fatores que vão estar presentes nessas explicações sobre a conquista da América, que vão ser comumente utilizados para explicar a vitória europeia, que é o quê? As armas de fogo. Quando a gente pensa sobre esse processo, é importante a gente lembrar que as armas de fogo elas foram importantes, sim, mas que elas não tiveram um impacto tão forte quanto a gente pensa que elas tiveram naquele contexto, tá? Então, elas estiveram presentes, sim, mas elas não foram tão impactantes, não tiveram tanta influência assim nesse processo de conquista. O domínio do cavalo também foi outro aspecto super importante quando a gente vai falar na conquista, porque os povos pré-colombianos olhavam para aqueles europeus montados nos cavalos e pensavam, poxa, aquilo é um ser só. E aí, quando os homens desciam dos cavalos, eles se deram conta, né, com o passar do tempo, eles foram se dando conta de que não, que aquele animal era domesticado, aquele animal estava sendo domado para fazer, enfim, e atender às necessidades dos europeus. Inclusive, posteriormente, os indígenas também vão domesticar e vão utilizar os cavalos para esses conflitos que existiram. E por fim, né, mas não menos importante, até mesmo acho que a mais importante de todas elas, foram as doenças, tá? Com a chegada dos europeus, a gente tem a dizimação de boa parte da população indígena, principalmente pelas doenças. E aí, esse é um fator interessante, porque se a gente for parar para pensar, aqueles que estariam ali para lutar, né, e para defender a sua terra, seu território, suas comunidades, foram muitas vezes já dizimados por doenças trazidas, né, das viagens transatlânticas para a América. Então, esse foi, sim, um fator que dizimou cerca de 70%, 80% da população indígena e que auxiliou no processo de conquista, dando essa vitória para os europeus. Passando para a colonização espanhola, dando um pulinho, vocês vão ver que em algumas partes eu vou dar alguns pulos, tá? Mas esse conteúdo ele vai se complementar com o que tá ali no Drive para vocês, tá? Qualquer dúvida depois vocês mandem pra gente. Passando então para o processo de colonização espanhola. Quando a gente vai falar em colonização espanhola, a gente vai tratar do colonialismo mercantilista. O que é esse colonialismo? Ali está a definição. São práticas importantes na economia europeia, nesse contexto, né, no contexto da conquista, que são determinantes das macroeconomias, ou seja, são práticas que estão inseridas no contexto europeu, mas que, novamente, como eu falei lá no início, vão ser trazidas, vão influenciar tanto a Europa quanto o continente americano, que vai estar sofrendo esses processos de colonização, tá? E aí, a partir disso, a gente tem duas interpretações sobre este colonialismo. A gente tem a interpretação de submissão jurídico-política administrativa, que é o quê? A colônia vai ser um território separado, mas que vai estar submetido a uma metrópole nos níveis jurídico, político e administrativo. Então, a gente tem a Espanha aqui na Europa, né, em cima, vocês estão ligados, e aqui na América, então, os novos territórios que vão estar sendo colonizados, separados, mas submetidos à coroa espanhola, tá? É uma das interpretações, e a segunda é aquela de que as colônias devem ter vantagens que as liguem com a metrópole, e caso isso falhasse, o sistema estava em risco.
isso é uma das bases, é uma das justificativas, é uma dos pilares que estava sustentando o pacto colonial, que vai ser o que vai basear o sistema do colonialismo mercantilista, tá? O pacto colonial é, portanto, uma das bases desse colonialismo e vai ser sustentado através de alguns mecanismos, através de algumas funções que a elite colonial vai exercer e vai obter aqui. Como eu falei para vocês agora, quando a gente tem a instalação desse pacto colonial, a gente vai ter a manutenção dele principalmente a partir do quê? Da ordem através do sistema de mercês. O que são mercês? Alguém aqui já ouviu falar na palavra mercê? Alguém aqui sabe o que é mercê ou tem alguma ideia do que pode ser mercê? Ouviu falar, Carol? E o que tu ouviu falar? Tu tem algum, te lembra de alguma ideia do que pode ser essa palavra? É bom, é ruim? Não lembra? Mercê, exato. Porque esse é um sistema. Vou esperar digitarem. Não vou dar a resposta. Mercantilismo. Uhum. Tu não vale dois. Até que tem a ver, sim. Se tu for parar pra pensar, não, vou explicar. A Mercê era o quê? É um sistema que vai ser instalado no sistema colonial europeu espanhol, tá? Nas colônias espanholas. E que vai ser o quê? A elite colonial vai ser aquela que vai sustentar o pacto, como eu falei para vocês, aquela que vai garantir a manutenção dessa ordem, mas essa elite não vai garantir a manutenção da ordem a troco de nada, né? Então, por manter essa ordem, por realizar benfeitorias, por realizar ações de bondade, vamos dizer assim, a coroa presenteava essas pessoas com mercês, ou seja, as mercês são presentes, são agrados, tá? Regalos que a coroa dava, então o rei dava mimos, exatamente, que a coroa dava para os colonos daqui, da elite, a fim de garantir esse equilíbrio, né? Falei para vocês agora ali atrás. O pacto colonial ele só era mantido, ele só era essa ordem só estava estabelecida a partir de uma troca em que a colônia também possuía algumas vantagens, alguns privilégios para com a metrópole. Então, esse sistema vai vir justamente para isso, tá? Aí o segundo ponto que a gente tem é o uso da mita. A mita é o trabalho compulsório sazonal para o Estado em obras públicas. Aqui nesse aspecto, a mita também é característica do colonialismo espanhol aqui na América, tá? E aí aqui é super interessante, falando também da encomenda, né? Outra forma de exploração do trabalho, associando as duas, que são características do colonialismo espanhol na América. Quando a gente vai parar para analisar o colonialismo português na América, a gente tem uma situação diferente, porque a terra ela vira um bem de raiz, tá? Ela vira um bem super valorizado. E aí, no Brasil, a gente vai ter uma escassez, de certa forma, né, de terra, porque vão ter grandes latifundiários, só que a gente vai ter uma, uma uma disponibilidade de mão de obra maior, tanto pela escravidão quanto pelos outros tipos de trabalho. Mas na colonização espanhola, a gente vai ter a adoção da mita e vai ser uma relação contrária. A gente vai ter a ausência ou a escassez de mão de obra. Então, a mita vai ser transportada, não, incorporada lá do sistema do Império Inca, que era uma das formas utilizadas também pelo Império Inca, como uma forma de trabalho, como uma organização da exploração desse trabalho, tá? E a encomenda também vai ser essa distribuição de
de lotes de terra realizada pela coroa para os colonos que aqui estavam. Falando sobre a sociedade colonial espanhola, então, tá? A gente vai ter. Eu não quis aqui botar uma pirâmide, tá? Mas é mais ou menos essa ideia que a gente precisa ter em mente. Quem vai estar socialmente no topo da hierarquia vão ser os chapetones, que vão ser o quê? Os europeus, né? Os espanhóis europeus que vão estar responsáveis pelo clero, pela justiça, pela administração, enfim, por todos os setores, por todos esses setores da sociedade. Logo após, a gente vai ter os crioulos, que vão ser o quê? Vão ser a elite colonial, tá? Vai ser a aristocracia colonial. E que vão estar em expansão cada vez mais. Vai ser um grupo que vai crescer cada vez mais com essa colonização espanhola. Vai ser um grupo que vai se desenvolver bastante e, como eu comentei antes para vocês, vai auxiliar na manutenção, na garantia da manutenção da ordem estabelecida aqui. Logo após, a gente vai ter então os mestiços, tá? Que vão ser aquelas pessoas que vão nascer dos casamentos e das relações entre espanhóis e americanos, tá? Posteriormente, os indígenas, que vão estar submetidos à mita e à encomenda, como eu falei antes para vocês, vão ser eles que vão sofrer essas imposições de trabalho forçado, tá? Sazonalmente. E aí, por fim, a gente tem também na base os escravizados, tá? Que vão ser em um número um pouco mais limitado e que vão estar restritos principalmente ao Caribe, ali, as colônias instaladas no Caribe, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal, por favor? Digam. Eu não vou seguindo. Tranquilo. Tá. Aqui eu trouxe um mapa para vocês que vai fazer um pouco mais de sentido mais para frente. Mas primeiro, quando os espanhóis chegam aqui, eles instalam diversos vice-reinos, tá? O primeiro deles, em 1535, vai ser aqui, ó, o vice-reino da Nova Espanha, ou de Nova Espanha, tá? E eles estabelecem 3 portos aqui, que vão ser os portos que vão comercializar com a Espanha lá na Inglaterra, tá? Somente esses 3 portos eram autorizados a fazer esse comércio e que também sustentavam, né, o pacto colonial, ou seja, aquele exclusivo mantido entre colônia e metrópole. Inicialmente, as atividades comerciais que vão ser desenvolvidas aqui vão estar voltadas para a mineração, tá? Que vai utilizar principalmente da mita para esse trabalho. E também vai ter o uso do trabalho dos indígenas nesse sentido. Aí, falando um pouquinho mais sobre os processos de independência posteriormente na América Latina, como um todo, né? A gente vai falar hoje sobre a América Espanhola, mas aqui eu trouxe uma reflexão sobre a América Latina e o porquê de estudar as independências da América Latina, né? Basicamente, quando a gente vai estudar, ou provavelmente muitos de vocês também já ouviram falar em alguma conversa cotidiana até mesmo, de que os latinos ou os latino-americanos são mal vistos, né? Ou existe um preconceito com os latino-americanos fora daqui, ou enfim, na Europa, em qualquer outro lugar. E aí tá um dos motivos pelos quais a gente deve estudar de como foram esses processos, como se desenvolveram essas independências, né? Tanto o processo colonizatório quanto o processo de independência desses países, não só os espanhóis, né? Como a gente está vendo hoje, mas também a do Brasil, para que a gente entenda, né, o porquê que as coisas são como são.
Por que o Brasil teve inicialmente a adoção da monarquia? Por que a maioria das colônias espanholas viraram república, né? Por que hoje alguns países sofrem com, enfim, PIBs com economia baixa, com PIBs prejudicados, enfim, por que esses reflexos são vistos até hoje, né, em todos os setores sociais, não só na economia. Enfim, é para que a gente, justamente por isso, então, que eu trago a importância da gente estudar esses e compreender um pouquinho melhor esses processos todos, né, e a formação dessas nacionalidades, dessas nações aqui. Aí, a gente precisa, como eu falei antes lá para você, a gente tem que estudar o que aconteceu na Europa e trazer para cá, mas não só. Mas então, entendendo o que estava acontecendo na América nesse momento, o cenário das independências, para entender o cenário das independências, a gente precisa voltar um pouquinho lá para a Europa, lá no século XVIII, e entender um pouquinho o que estava acontecendo lá, tá? Durante o século XVI e XVII, então, se vocês bem lembram, quando o Lucas falou sobre as grandes navegações, o apogeu das potências ibéricas, Portugal e Espanha, estava lá em cima, né? Tava assim, ó, bah, são as potências, são as superpotências da Europa. Mas esse quadro vai se modificar. Durante o século XVIII, então, a gente vai ter duas outras novas potências emergindo enquanto superpotências, tá? E se diferenciando enquanto suas preeminências, que são a França, justamente, e a Inglaterra. A França com a preeminência continental, como a gente vai ver, muito influenciada pela Revolução Francesa, tá? E a Inglaterra, que estava passando lá pelo processo de industrialização, lá da primeira Revolução Industrial, que a gente já viu também, com a sua preeminência marítima, ou seja, a Inglaterra sempre teve esse caráter marítimo muito forte, tá? Então, essas potências ibéricas, né, Portugal e Espanha, vai acontecer o que com eles? Eles vão perder, aos poucos, as suas importâncias internacionais, né, devido à falta de modernização também. Aqui a gente vai ter a entrada do Pombal, inclusive, trazendo diversas mudanças, né, para a corte portuguesa, mas que depois vão ser desfeitas e não aceitas. Mas, basicamente, esses países entram em uma certa decadência e eles se veem, de certa forma, obrigados a se associarem ou a fazerem alianças com essas duas novas potências. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a aliança estabelecida entre França e Espanha versus, né, a Inglaterra e Portugal. A relação entre Inglaterra e Portugal, a gente bem conhece, ou já conhece um pouco mais, né? Devido à colonização do Brasil por Portugal e a todo o apoio inglês que esse processo teve. Mas a aproximação da França com a Espanha se deu principalmente a partir da Guerra de Sucessão do trono espanhol, tá? Quando a gente vai ter os Bourbon vencendo, que eram uma família de uma dinastia francesa, e então a gente vai ter essa aproximação. Em 1779 a gente vai ter também a Revolução Francesa, que é tema da nossa próxima aula, vocês vão ver um pouquinho melhor, mas que vai trazer uma proeminência cada vez maior para a França, uma proeminência continental, em que eles vão dominar territórios, enfim, vão expandir os seus domínios em toda a Europa, e que também vai influenciar esse contexto de colonização, tá? Vai ser refletido aqui nas independências. Aí eu trouxe aqui dois pontos importantes, que são os bloqueios marítimo e continental, desculpa. O bloqueio marítimo e o bloqueio continental são estabelecidos pela França e pela Inglaterra. Quando o Napoleão se vê buscando atingir a Inglaterra, ele tenta, através de diversas formas, atingir a sua grande rival, só que ele sabe que ele não consegue vencer a marinha inglesa. Então ele faz o que? Ele declara
decreta um bloqueio continental a todas as potências europeias, ou seja, para com a Inglaterra. Ou seja, aquela potência europeia que comercializasse com a Inglaterra teria o seu território invadido pelos franceses. Em resposta a isso, a Inglaterra vai declarar o bloqueio marítimo, ou seja, a Inglaterra vai dizer que os países que aderissem ao bloqueio francês, quando fossem navegar, teriam a possibilidade de ter os seus navios saqueados, porque a Inglaterra estava comandando, de certa forma, toda a navegação ali circundante da Europa. E aí, como tudo. Tá, por que tu tá falando tudo isso, né? Como isso tudo tá refletindo na América? Tu tava na América, tu foi lá pra Europa falando de guerra de sucessão, de França, de Inglaterra. Mas pensem vocês. Os navios espanhóis e portugueses estavam fazendo esse transporte, esse envio de embarcações para a América o tempo todo, tá? Devido à colonização aqui no continente americano. Como a gente bem sabe, Portugal não vai aderir ao bloqueio continental da França, né? E vai se associar à Inglaterra. Então, a gente tem nesse momento, inclusive, a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, sob proteção da Inglaterra, né? Durante a viagem. E aí o ataque do Napoleão, né? Das tropas francesas a Portugal. E a Espanha, ao contrário, vai aderir, vai concordar com o bloqueio continental da França. E aí ela deixa de enviar os navios e as embarcações para a América. Com isso, a gente vai ter o quê? A não chegada de embarcações, e não só de embarcações, de pessoas, de informações, de notícias sobre a Espanha, tá? Então, pensem, a gente tem o início de uma colonização, uma administração aqui na América, e a metrópole não manda informação, não manda absolutamente nada, não manda pessoas, não manda ordens, não manda desordens, não manda nada, tá? Essa elite colonial vai, portanto, se ver sem nenhum parâmetro mais. Além disso, a gente vai ter a instalação da Guerra de Independência da Espanha, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu tô vendo que eu tô me estendendo. Mas, enfim, a gente vai ter na coroa espanhola o rei Carlos IV. E aí o filho dele vai, de certa forma, começar a implicar com o pai, porque ele quer tomar o trono, tá? Ele quer ser rei, só que o seu pai não vai abdicar, enfim, o que ele faz? Ele força o rei Carlos IV à abdicação, e aí o Carlos IV vai até a corte, diz que ele abdica, mas ele diz que aquilo não é legítimo, porque ele foi forçado, enfim, se instaura uma divisão da família real, exatamente, casa de família, se instaura uma divisão da família real, porque parte da população está do lado do rei Carlos, parte da população está do lado do rei Fernando, futuro rei Fernando. E aí o Napoleão vê aquela situação como, opa, vou me meter ali, vou dar um pitaco. Napoleão chega para o Carlos e para o Fernando e diz assim, gente, vamos até a França, que é um território neutro, tá? E vamos discutir isso, vamos acertar essas desavenças, vamos resolver esse caso. Os dois aceitam, eles vão até a França. O que o Napoleão faz? Bota o irmão dele no trono espanhol, tá? O José Bonaparte. Esse caso da nomeação do José Bonaparte vai trazer uma falta de legitimidade para o governo dele, tá? Por quê? A população espanhola não vai aceitar essa nomeação, não vai aceitar o José Bonaparte como rei legítimo da Espanha, tá? E tudo isso acontecendo, pensem vocês, sem a América, sem as colônias americanas receberem absolutamente nenhuma informação, tá? Para eles, o rei ainda era o Carlos IV. Pensem vocês. O José Bonaparte, então, é posto como rei da Espanha, só que a população não aceita, a população espanhola não vai aceitar, e vão se criar o quê? Juntas governativas.
diversas cidades, em diversos municípios do país, vão instalar juntas governativas que vão estar dizendo que estão governando em nome do rei Carlos ou em nome do rei Fernando, tá? Só que com a instalação dessas juntas, a gente vai ter novamente o problema de legitimidade, porque vão pipocar várias juntas por toda a Espanha. E qual delas é a legítima? Qual delas que realmente está governando em nome do rei? A gente não sabe, tá? E aí, tudo isso acontecendo, tá? Esse é o contexto da Espanha. Pensem em vocês, tenham isso em mente. Como eu comentei antes, os cenários das guerras de independência vão ser justamente esses. Eles vão ser afetados por essa guerra de independência na Espanha, vão ser afetados pelas relações entre entre França e Inglaterra, tá? Essas tensões sempre presentes. E aí, por isso, a gente vai ter poucas informações chegando até a colônia sobre a metrópole. A gente vai ter uma elite aqui que não vai mais ter a quem recorrer. Se tu tem alguma dúvida sobre alguma ação, sobre algum caso que tu precisa resolver, teve um problema, tu não tem mais a quem recorrer, tu não tem mais a corte, tu não tem mais o rei, tu não tem mais esse suporte, tá? E aí, aos poucos, a gente vai ter cada vez mais a instalação de um desejo por autonomia nessas colônias. Eles vão iniciar a criação de juntas governativas também, e aos poucos vão se perceber enquanto possíveis líderes, né? Eles vão olhar para si mesmos e pensar: poxa, a gente consegue fazer isso sozinho, a gente consegue se governar sozinho. Vão buscar cada vez mais por autonomia, vão instalar os cabildos, que vão ser as câmaras municipais. A partir disso, vão desenvolver uma organização administrativa também. E aí, aqui nas colônias espanholas, é interessante a gente lembrar que essas juntas se instalaram e diziam assim: não, nós vamos ficar governando em nome do rei até que ele volte, até que o José Bonaparte seja deposto e que volte o rei espanhol ao seu posto. Em 1814, o Fernando vai voltar ao trono e essas juntas não vão. Ele vai tentar instalar o absolutismo novamente, submeter, tirar toda essa autonomia dessas colônias. E as juntas governativas, as elites coloniais vão olhar e vão dizer: não, aqui não. E aí vão pipocar casos de independência, todos esses cenários vão ser impulsionados, tá? Inclusive por movimentos liderados pelo Simão Bolívar e pelo José de San Martín. O Bolívar defendendo muito mais ideais com viés republicano, o José de San Martín um pouco com ideais monarquistas para essas colônias, tá? Pós-independência. Além disso, eles também vão contar com o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, que vão, aos poucos, incentivar, não promover, né, auxiliar nesse processo de independência também, financiar todos esses processos e posteriormente reconhecer as independências desses países, desses novos países, tá? Mas o que é importante a gente ter em mente? A situação da Espanha lá e a dificuldade que eles tinham de mandar essas tropas para cá. Posteriormente, o rei volta ao seu posto, só que a gente tem a instalação dessa autonomia, desse desejo por autonomia cada vez mais forte aqui, tá? Agora, para a gente estudar um pouquinho mais de um caso um pouco mais específico, que é a Revolução do Haiti, eu vou passar para o Luiz. E aí, qualquer dúvida, gente, vocês mandem. Eu vou estar aqui no cantinho, vou estar no backstage, só me chamarem. Bah, galera, eu ia falar aqui que, nossa, como a Betânia ela tem uma voz que te acalma, né? Que a aula dela é uma coisa que tu vai viajando, assim, tranquilo. Mas, Betânia, eu sinto te informar que amanhã vai chegar uma intimação aí na tua casa porque tu roubou meu tempo. E, Gabi, por favor, passa a apresentação para mim, só para não ter que ficar toda hora pedindo para Betânia passar o slide. Por favor. Muitas gracias, muchacha. Gente, independência do Haiti. Cara, a revolução do Haiti, melhor dizendo,
Cara, assim, ó, a revolução, uma das revoluções mais massas que aconteceram na América e no mundo, e é a única revolução que foi liderada inteiramente por pessoas escravizadas, agora no caso que eles vão se tornar ex-escravizados. Então, como é que é o contextinho um pouquinho antes disso? Na imagem, vocês estão vendo a nau de Santa Maria, que é a nau, uma das naus que o Cristóvão Colombo chegou à América. Ele veio com uma caravela e duas naus, e essa foi uma das naus. Ele chega, gente, até em 1492, na sua primeira expedição, ele chega até a ilha de Hispaniola, até a ilha que hoje é dividida entre o Haiti, com 1/3, e 2/3 para a República Dominicana. E quando o Cristóvão Colombo chegou aqui, ele nomeou essa ilha de Hispaniola. E essa ilha de Hispaniola vai ficar no domínio da Espanha até 1697. E nesse período, o que vai acontecer? É aquilo que a Betânia falou, vou complementar muito das coisas que a Betânia acabou de nos contar, galera, que é o quê? O genocídio das populações indígenas. A população nativa da região do Haiti, da região de Hispaniola, era o povo Aruac. Inclusive, é da língua Aruac que vem a nomenclatura Haiti, que é terra de montanhas. Então, o genocídio vai se dar por meio do quê? Principalmente, né, os dois principais motivos é a servidão forçada, a escravidão dos indígenas no trabalho forçado, e as epidemias, principalmente de varíola, galera, que é uma das doenças que vai atingir, como a gente vai ver um pouquinho mais, já viu, na verdade, perdão, e na história, nas aulas de Brasil, é uma das epidemias junto com a cólera que vai afligir o Brasil. E quando que a ilha de Hispaniola vai ser dividida e vai partir para um domínio francês? É depois da Guerra dos 9 Anos, galera. O que era a Guerra dos 9 Anos? A Guerra dos 9 Anos foi travada entre França contra uma espécie de santa aliança, uma grande aliança, perdão, uma coalizão entre os principais, eram Espanha, Inglaterra, Portugal, entre outros países. E esses países, eles queriam o quê? Eles queriam frear o avanço francês pelo Reno. Inclusive, é legal como as coisas elas vão e voltam, né? Como o mundo gira, porque o Napoleão, quando ele vai instaurar o bloqueio continental, que vocês vão ver daqui 2 aulas, eu acho, uma das confederações que ele cria para sustentar o bloqueio continental é a Confederação do Reno. Enfim, a Guerra dos 9 Anos ela vai durar de 1688 a 1697, que é quando, pelo Tratado de Ryswick, que é uma cidade na Holanda, e dia 20 de setembro, coincidentemente, feriado no Rio Grande do Sul, né? Eu estou em Santa Catarina, mas é feriado no Rio Grande do Sul. Que vai passar essa parte do território para os franceses, e aí que esse território vai ser denominado de Saint-Domingue, ou para nós, Santo Domingo. Com a passagem, né, de Santo Domingo para a França, os franceses começam a investir pesado na questão das plantations, como nós tratamos, eu e a Michelle, há umas 2, 3 semanas, com vocês, sobre o Brasil colonial, que quando a descoberta do ouro, que no começo, no 700, ali no século XVIII, o açúcar não vai deixar de ser transportado pelo Brasil, mas o ouro nós vamos ter primeiro a crise do açúcar, porque com a invasão holandesa, com as invasões francesas, vai ter essa transferência do conhecimento, a transferência dessa manufatura vai transferir-se para as Antilhas, e o Haiti vai se tornar, depois juntamente com Cuba, os 2 países que serão os principais exportadores de açúcar desse período colonial. Então acontece que a instauração das plantations, principalmente de açúcar, mas vai ter também de cacau e tabaco no Haiti, e essas plantations vão ser abastecidas, obviamente, pessoal, por africanos escravizados. Para você ter uma noção, pessoal, mais de 80% da população do Haiti, que no caso ainda é Santo Domingo, ela era de africanos escravizados, tá, pessoal? Ou descendentes de africanos escravizados. E isso constituía um contingente de mais de 500 mil pessoas, galera. E essas mais de 500 mil pessoas, elas estavam submetidas a um domínio de um pouco mais de 30 mil brancos, que eram os senhores dos engenhos, eram os capatazes, era a galera, vamos colocar a elite crioula, como a Betânia nos trouxe, que eram os brancos que comandavam aqui. E além disso, nós tínhamos ainda, se não me engano, eles chamavam de
os mulatos, milhares de mulatos que eram livres, mas eles viviam sob um jugo explorativo desses brancos também. Então, para você ter noção, pessoal, a população do Haiti variava entre 620 e 650 mil pessoas nessa época, e mais de 500 mil eram escravizadas. Até que um ponto vai chegar assim, nós não estamos no século XVIII, não estamos? Os ideais iluministas estão a todo vapor, estão permeando tudo que é lugar. E um desses lugares que ele permeia com maior força, que ele bate, ele chega chutando a porta e fala, vai mudar? Como é que é? Como é que é o Galvão? Galvão, diga Tino, vai mudar? Diga lá, Tino. Vai mudar, galera. O que vai mudar? Porque a Revolução Francesa vai acontecer. E quando a Revolução Francesa acontece, nós vamos ter prontamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Da mulher e da cidadã é mais tarde com a Olympe de Gouges. E quando vai ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai ter instaurado, vai ter colocado para as pessoas aquela ideia de igualdade. Só que essa ideia de igualdade, ela não serve para os escravizados. Só que também esqueceram de avisar os escravizados disso, né? Eles redigem todo o documento bonitinho, mas daí quando o documento é apresentado, não, para vocês não. E o que vai acontecer então em 1791? E o nosso primeiro personagem principal é um cara chamado Toussaint Louverture, galera. O Toussaint Louverture, ele era o quê? Ele era um ex-escravizado, ele nascido e residia na colônia de Santo Domingo, mas ele tinha um senhor benevolente, tá, galera? Vou colocar bem entre aspas, benevolente nessa época, que não existia um senhor benevolente, porque era a escravidão. Esse senhor benevolente, ele era bom com o Louverture, por quê? Porque o pai dele veio do tráfico transatlântico e ele era uma espécie de rei barra um chefe tribal na África. Então ele era um homem importante na sua terra, ele era um homem de conhecimentos. Então o Toussaint Louverture vai ter designado para ele como uma espécie de tutor, que também vai ser um escravizado que detinha esse conhecimento, e o Louverture ele vai ser educado sobre os ideais do Abade Reinal, que era sobre história, filosofia e sobre que ele pregava que as colônias europeias no Caribe estavam no seu momento de erupção, que só precisava de um homem, sempre homem, tá, galera, nesse contexto, de um homem que chegasse e que seria o cara, que seria quem acabaria com a escravidão e que mudaria o rumo das colônias do Caribe. E ele também estudava muito o livro de Júlio César. Quem estava aqui na aula de Roma, na segunda aula, que era a Antiguidade Ocidental, que foi que eu e a Michelle demos, você lembra que foi até minha parte ainda, porque eu lembro muito bem, né? Então espero que vocês lembrem também. O Júlio César, ele partiu para as guerras gaulesas, que ele fica 10 anos fora, logo no início do primeiro triunvirato romano, e ele faz diversos relatos dos acontecimentos, ele manda prêmios, manda príncipes que eles chamavam germânicos e bárbaros de volta para Roma como uma espécie de troféus, isso incendiava a população. Então o Louverture, ele entendia de militarismo, ele era letrado no militarismo devido ao Júlio César. Então, em 1791, estoura a Revolução Haitiana, liderada por Toussaint Louverture, onde eles começam a queimar tudo que eles veem pela frente, galera. Eles levantam-se, né, queimam os engenhos e massacram os senhores brancos. Aqui, ó, aqui eu falei para vocês. Ó. E aí, a gente vai andando, e em 1794 acontece o que lá na França, galera? Isso já tá na Revolução, tá? Vocês vão ver isso melhor semana que vem com a Michelle e com o Lucas. Acontece o quê? Em 1794, a gente tem a subida dos jacobinos ao poder. Os jacobinos e os girondinos é o que nós vamos ter como uma noção mais primitiva hoje de esquerda e direita, tá? Porque quando chegaram na Assembleia Legislativa, os jacobinos, que defendiam mais interesses populares, mais reformas radicais, vão sentar-se à esquerda, enquanto os girondinos, mais conservadores, com reformas paulatinas e graduais, vão sentar-se à direita. Essa é a origem primitiva do termo, tá, meus queridos? Então, em 1794, os jacobinos vão subir ao poder e eles vão abolir toda a escravidão em todos os territórios franceses. Viu só, Gabi? Cara, cola comigo que você decola. Trazendo uma frase aí, sei lá, de 2015. E o que acontece? Isso faz com que o Louverture, ele jure lealdade à França, porque eles aboliram a escravidão. E quando ele jura lealdade à França, o que acontece? A gente vai ter várias incursões, pessoal, de ingleses, de espanhóis, a ilha para tentar
dominar um território que ainda é francês. E o Louverture vai conseguir rechaçar todas essas investidas com os seus exércitos de escravizados. E aqui nós vamos ter figuras como Jean-Jacques Dessalines, nós vamos ter Henri Christophe, nós vamos ter Jean-Pierre Boyer, que ele vai virar a casaca, vai para os franceses e depois ele vai virar a casaca de novo. Ele estava decepcionado com o Louverture e depois que o Louverture morre, ele volta. Aí, galera, e outra questão, o Louverture ele consegue invadir o lado espanhol da ilha, que no caso é hoje a República Dominicana, mas ainda é espanhola nesse período, e ele liberta os escravizados. Essa ação dele não vai ser muito duradoura, porque a Espanha vai dominar o território novamente. Aí nós vamos ter um contraponto, nós vamos ter dois erros capitais do Louverture, que vai ser o quê? Ele era um homem, assim, galera, era um homem genial, só que o problema dele foi o quê? Ele, para evitar uma crise econômica no Haiti, que era uma colônia de plantation, era uma colônia exportadora. A plantation é o que a gente tratou? É produção em larga escala de um latifúndio, de um latifúndio de um produto só, e o envio desse produto a ser vendido no exterior. E o Louverture, ele peca no seguinte, pessoal, ele mantém as plantations de açúcar. Só que como ele mantém as plantations de açúcar? Ele deixa os brancos sobreviventes como administradores. Não é uma escravidão, mas os negros permanecem trabalhando nessas fazendas, nesses engenhos. E isso gera um atrito que poderia ser desnecessário, vamos colocar assim, mas não vamos analisar também de forma anacrônica. E um desses atritos que escalonou por uma questão absurdamente pesada foi que o seu sobrinho adotivo, o Moise, que era um ex-escravo também, ele lidera uma pequena facção descontente com o governo do Louverture para uma pequena rebelião dentro do governo. E o Louverture faz o quê? O Moise é capturado, ele não recebe um julgamento e ele é fuzilado, galera. Então, aqui a gente vai ter mais atritos, e aí a gente pode colocar como umas questões para o Jean-Pierre Boyer sair do Haiti e voltar depois apenas com a expedição do Charles Leclerc, que é o cunhado do Napoleão, inclusive. Ele dava uns beijinhos na irmã do Napoleão, e ele vem para o Haiti para reescravizar toda a colônia. Mas, antes disso, aqui ó, em 1801 nós temos o quê? O nosso querido Toussaint Louverture, ele proclama-se governador-geral vitalício de Santo Domingo. Aí a gente vai seguir o quê? Em 1802, galera, o Napoleão já está no comando, ele já está no governo do consulado, tá? O consulado dura de 1799 a 1804, e é nesse período que o Napoleão vai instaurar o Código Civil dele. Inclusive, uma frase tirada dos lábios do nosso Napoleãozinho, porque ele tinha menos de 1,60 m, era que ele deixa a seguinte frase: que mais importante que nos feitos em batalha, que as minhas vitórias, será o meu Código Civil. O Código Civil ele é revolucionário para a França. Ele é muito, muito bom. Só que para nós importa o quê? Que no Código Civil ele reinstaura a escravidão que fora abolida pelos jacobinos lá em 1794. Então acontece o quê? Ele manda uma comitiva de mais de 30 mil homens. As fontes divergem, tá, galera? Entre 25 e 40 mil. Então eu deixei nesse meio termo aí. Porque ele manda o seu cunhado Charles Leclerc. Ele era um general, ele manda o general Charles Leclerc para as colônias para fazer o quê? Para estreitar relações, que era um desejo do Louverture. Inclusive, ele tinha um projeto federalista de unir a República agora de Santo Domingo com, no caso, a ex-colônia de Santo Domingo, com a coroa francesa, com o Império Francês, consulado francês, pelo amor, o Império é só em 1804, confundi as bolas aqui, pessoal. Aí, o que acontece? O Toussaint Louverture, ele confia muito no Napoleão. E o Napoleão manda o Charles Leclerc com essa comitiva de 30, 40 mil homens, e vamos ter diversas batalhas nesse período, que o que o Louverture vai usar como arma principal? A febre amarela, galera. Vai ser a febre amarela que vai derrotar a grande parte do exército francês. Desses 40 mil homens, vamos colocar, mais de 80% não voltam. E desses 80%, a grande maioria foram mortos pela febre amarela. A gente tem relatos do próprio Leclerc falando que morriam de 30 a 50 dos seus soldados por dia de febre amarela.
E aí, o que vai acontecer? O Louverture, ele o Haiti ele conseguia vencer batalhas com táticas de guerrilha, como a Terra Arrasada, que vai ser usada pela Rússia em cima do Napoleão, depois que a Rússia fura o bloqueio continental. Tô dando muito spoiler da aula do Napoleão, que eu gosto muito desse conteúdo. Só que o Haiti não tinha muitas provisões e nem muitas munições. Então, eles fazem um acordo para se encontrarem e tentar selar um tratado, mas o Louverture é capturado. E quando ele é capturado, ele é mandado à França, onde ele não vai receber julgamento também, assim como o seu sobrinho Moise, e ele vai morrer depois de 1 ano no cárcere. E é um pouquinho antes dessa morte do Louverture acontecer, ainda em 1802, que nós vamos ter o seu segundo em comando, vamos colocar o segundo cabeça, que era o Jean-Jacques Dessalines, confrontando o comandante Rochambeau. O Rochambeau, ele, para colocar vamos colocar a questão de bater o pé na mesa e falar, não, quem manda aqui são os franceses, o Rochambeau chega e ele enforca 500 negros ex-escravizados. E isso revolta muito os revoltosos, né, os rebeldes do Haiti. E o Dessalines faz o quê? Ele pega e enforca o Rochambeau, matou 500 negros escravizados. O Dessalines vai fazer o quê? Ele vai enforcar 500 brancos numa tacada, assim, para fazer, se você faz, a gente faz também. E eles vão entrar em conflito, e isso vai trazer diversos incêndios nas batalhas que eles travam entre eles, e que vai trazer um empobrecimento, né, uma devastação da terra. Seguindo, meus queridíssimos, a gente vai chegar na Batalha de Vertières, que é a que está aí para vocês, que é 18 de novembro de 1803, que após o Louverture morrer, o Jean-Jacques Dessalines sobe como principal revolucionário e ele vai. A última batalha é a Batalha de Vertières. O que é a Batalha de Vertières? É a última batalha, os franceses são derrotados, eles estão com um contingente muito diminuído, e o Napoleão faz o quê? O Napoleão manda recuar as tropas. Inclusive, o próprio Charles Leclerc morre aqui na América, vítima de febre amarela. Então, Napoleão manda voltar as tropas, ele reconhece a independência da sua ex-colônia e em 1º de janeiro de 1804 vai ter a declaração da independência definitiva e nomeação da terra Haiti, que é terra de montanhas na língua aruac. Quando a gente tem a declaração da independência protocolada, vamos colocar assim, o Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, vai ser o seu primeiro imperador. E o que é mais louco, assim, porque ele é apoiado pelo Alexandre Petion, né, o vira-casaca que voltou, desculpa, não é o vira-casaca, é o Boyer que é o vira-casaca, e o Henri Christophe, que são os seus comandados nas batalhas. Só que o Dessalines se torna tão autoritário que ele vai ser deposto e assassinado pelo Henri Christophe e pelo Alexandre Petion. E o que vai acontecer entre os dois, o Alexandre Petion e o Christophe? Eles vão criar uma guerra civil. Mas antes, isso é interessantíssimo, galera, que aqui é o discurso do Louverture quando ele é capturado e enviado à França. Ao me derrubarem, vós cortastes apenas o tronco da árvore da liberdade. Ela brotará novamente de suas raízes, pois são muitas e profundas. E é o que acontece, né, pessoal? Porque o Dessalines, o Henri e o Petion, eles vão continuar a batalha e eles vão conseguir a independência do Haiti. Aqui, é como era a espanhola inteira, como hoje é a República Dominicana e hoje é o Haiti. Já vou voltar nesse mapa, tá, pessoal? Só para a gente terminar aqui a explicação. Por curiosidade, tá invertido as imagens, tá, pessoal? O Petion é o carinha da direita e o Christophe é o carinha da esquerda. E o que vai acontecer entre eles, cara? Eles vão depor o Dessalines em 1806 e eles vão começar uma guerra civil brutal entre os dois, que vai dividir o Haiti em norte e sul. E o que vai acontecer com essa divisão? O norte vai ser o estado do Haiti até 1811 e depois vai ser o reino do Haiti. Ele vai ser comandado pelo Christophe. E o sul,
que é do Petion, vai ser a República do Haiti. E uma curiosidade da República do Haiti é o quê? Ela tinha uma ótima relação com o Simão Bolívar. Inclusive, o Simão Bolívar vai receber asilo político no Haiti, vai receber provisões e até dinheiro. E isso tudo para ele agradecer os haitianos como? Não os convidando para a Confederação do Panamá de 1826. Isso vai ser um resultado, galera, do haitianismo que a gente já vai chegar. Em 1816, pessoal, o Haiti é oficialmente dividido entre Norte e Sul. Em 1818, a gente vai ter aqui o Jean-Pierre Boyer. Por quê? O Petion, ironicamente, morre de febre amarela. E o Jean-Pierre Boyer vai assumir como governante da República do Haiti. Aí, galera, tudo um monte de informaçãozinha, porque a gente tá correndo, né? E em 1820 vai acontecer o quê? O Henri Christophe, ele vai cometer suicídio porque ele estava sofrendo diversos ataques e diversas tentativas de deposição. Então, para ele não ser deposto por outro, ele se matou. E aí, o Boyer vai partir para o norte e ele vai conquistar o norte e ele vai reunificar o Haiti em 1820. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ele vai reunificar, então, unificando as regiões que tinham se dividido após a deposição do Dessalines. Galera, é muita informação, tá? Eu vi que eu coloquei que a Revolução vai até 1804, porque após 1804 nós temos a instauração da independência. Eu tenho 1 minuto para continuar a aula para vocês, então, Betânia, você vai me pagar, tá? Então, o que vai acontecer, galera? Um ano depois, inclusive, do Haiti estar reunificado, nós vamos ter a espanhola, inspirada pelos ideais haitianos e haitianistas e inspirada pelos ideais da Revolução Francesa, eles vão declarar a sua independência também. E como que isso vai se dar? Eles vão virar o Reino Unido do Haiti espanhol. Ou não, a República do Haiti espanhol, perdão, a República do Haiti espanhol. Então, vai acontecer isso. E em 1822, o que o Boyer vai fazer? Ele vai invadir o Haiti espanhol, vai dominar os antigos espanholeses e vai instaurar um governo que vai durar 12 meses. Até 1834. Após 1834, nós vamos ter, em 1838, por aí, a fundação da Sociedade Secreta Latrinitária por Juan Pablo Duarte, ou João Paulo Duarte, mas acho que vai ficar mais bonito, Juan Pablo Duarte. E o Juan Pablo Duarte, essa Latrinitária, essa Sociedade Secreta, vai operar até que em 6 anos depois, em 1844, em 27 de fevereiro, a República Dominicana surja no movimento de independência do Reino do Haiti. Da República do Haiti. Galera, para terminar, eu vou pedir 2 minutinhos da paciência de vocês para eu explicar um movimento importante, uma consequência importantíssima da Revolução, que é o haitianismo. O que é o haitianismo? Está aqui nos pontinhos. É um temor extremo causado nas demais colônias americanas e na Europa. E por que isso, galera? Porque até o momento nós só temos uma independência que tinha ocorrido na América, que era a independência dos Estados Unidos, em 1776. E o próprio Estados Unidos não vai reconhecer a independência do Haiti. E por que isso? Porque o Thomas Jefferson ele vai ser pressionado pela Espanha e pela França a não reconhecer a independência do Haiti, e ele vai ser seguido por diversas potências. Isso vai fazer com que diversos bloqueios econômicos, que ninguém negocia com o Haiti, parecido com o que o Napoleão vai fazer com a Inglaterra. Ele vai, no caso, o Haiti vai ficar alheio a todas as outras economias, que ele precisava dessas economias. Uma coisa importante, galera, que eu esqueci de falar. Quando a gente tem a introdução da independência, quando a independência ocorre, em 1804, as plantations são abolidas, tá? O Dessalines abole todas as plantations, principalmente as de açúcar. E o Haiti passa a adotar uma agricultura de subsistência como seu sistema econômico, tá? Voltando aqui. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o Simão Bolívar não convida, não leva o Haiti à Confederação do Panamá por causa do haitianismo, porque ela é a única revolução que vai ter sucesso, uma revolução liderada por ex-africanos escravizados. E o que vai acontecer, por exemplo, no Brasil, galera?
nós vamos ter insurreições inspiradas no haitianismo por escravizados brasileiros. Inclusive, a gente tem relatos em 1805 já, que escravizados andando no Rio de Janeiro com medalhões levando a fotos do Dessalines, porque eles já conheciam as informações, por mais que demorassem, elas viajavam, e eles já conheciam o triunfo dos haitianos. Por exemplo, nós vamos ter a revolta dos Malê, que também é uma revolta de africanos escravizados, muçulmanos, que eles querem, inclusive, matar todos os brancos e todos os crioulos, porque eles estavam mais perto dos brancos do que dos africanos escravizados. Nós vamos ter, eu até anotei aqui, eu vou ter que olhar, o Caetano Pinto Montenegro, que era o presidente da província do Maranhão, ele faz uma reforma no exército que muitos ex-escravizados, ou até escravizados, eles buscavam, mas mais, obviamente, ex-escravizados, tá, galera? Eles buscavam o exército como uma forma de ascender socialmente. E o Montenegro ele vai colocar uma lei, né, no Estado que proíbe que as junções, né, os pelotões dos negros fossem chefiados por negros. Agora eles eram chefiados por brancos. E ele proíbe ajuntamentos de habitantes negros, principalmente à noite, na província. E o presidente da província da Bahia, ele fala que em Roma, por exemplo, tiveram diversos levantes de escravos, como o de Espartacus, por exemplo, mas eles conseguiram combatê-los. O problema do Brasil era, de Santo Domingo e do Brasil, era o número absurdo de escravizados que pertenciam a essas colônias. Então, pessoal, aqui, ó, causa uma maior rigidez do sistema escravista, qualquer coisa, qualquer cheiro de revolução, de revolta, de insurreição, era punível às vezes com a morte, tá, no Brasil, porque o haitianismo ele causa um medo tão grande nos senhores que eles vão ser, nos brancos, né, que eles vão ser mortos, que o Brasil vai virar um novo Haiti. Ele persiste durante todo o século XIX até o abolicionismo. Aí, ó, e nós vamos ter, por fim, pessoal, as reparações e os empréstimos. Depois que o Napoleão morre na Ilha de Santa Helena, no seu exílio em 1821, volta, no caso já em 1815, volta a ser uma monarquia, a França. E o que acontece com essa monarquia? Os monarcas, eles chegam, eles voltam ao Haiti, eles batem o pé e falam, não, a gente não reconhece a independência de vocês e nós queremos reescravizá-los, obviamente, como uma monarquia. Só que o Haiti não cede, e eles vão ter que chegar a um acordo para conseguir sair dos seus bloqueios comerciais e econômicos, que eles vão ter que pagar, eles vão ter que indenizar os seus antigos senhores franceses, galera, eles vão ter que indenizar a França. E o que vai ser? Eles vão pagar 150 milhões de francos em 1825. E o que vai fazer com todo esse dinheiro? Vai acabar, vai secar o tesouro do Haiti. E o que eles vão ter que fazer? Pedir empréstimo. E quem que vai emprestar dinheiro para eles? Bancos franceses. O Haiti consegue quitar a dívida, pessoal, dos bancos franceses somente em 1947. E esses, entre outros motivos, esse sendo, eu acredito, um dos principais, é porque o Haiti não conseguiu se desenvolver. Outro é porque nós tivemos diversos golpes, diversas ditaduras, inclusive. E o primeiro presidente eleito democraticamente no Haiti isso vai ser em 1991, tá, pessoal? E ele não termina o seu mandato. Galera, 1000 perdões por tomar 5 minutos a mais tempo de vocês, eu falei que seriam 2. Vocês podem cobrar e devem cobrar da Betânia, tá? Porque a responsabilidade não é minha. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Um beijão. Se cuidem até daqui umas semanas, quando eu volto para falar de Brasil século XIX, Brasil Imperial. Aula massa pra cacete, galera. Apareçam. Obrigado a vocês, cara. E não esqueçam de assinar as notas compartilhadas. Eu ia falar isso quando eu entrei. Assinem as notas compartilhadas.